Nós temos esse evangelho, esses dois casos históricos que se deram. No primeiro deles houve uma certa confusão a propósito da festa que estava havendo em Jerusalém. E, aliás, é isto. Na Galileia há este fato que este fato que Pilatos manda os soldados entrarem no templo e agarrar todos os galileus que estavam dentro do templo e trucidar. Foram todos trucidados. Isso era mais ou menos comum naqueles tempos. Sempre que havia suspeita de uma revolução, de uma revolta, o modo com que eles terminavam a revolta era pela raiz, imediatamente, não deixava ela se constituir, não deixava ela se formar. E também há este outro caso que Nosso Senhor mesmo cita, porque essa gente vem aflita e assodada e querendo contar o caso que houve nesse momento a Nosso Senhor, porque ele era galileu, então a notícia podia talvez trazer-lhe uma certa preocupação, uma certa atenção. E ele diz isto: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. É uma profecia que ele faz. Porque nós estamos no ano 33, 32 da nossa era histórica. Menos de 40 anos depois, 37 anos depois, o que se dá é que todos esses morreram exatamente como aconteceu com estes galileus. E, portanto, Nosso Senhor está dizendo que é preciso estar preparado, porque a qualquer momento pode acontecer um desastre, como ele ainda afirma com o que houve em Siloé. Em Siloé estavam algumas pessoas embaixo, outras dentro da própria torre. Era uma torre que servia para o aqueduto de Siloé. E, de repente, a torre desaba e morrem 18 pessoas. Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Então, a primeira parte do Evangelho de hoje nos abre a perspectiva da necessidade de uma conversão. Conversão essa que é permanentemente exigida de nós. A cada dia nós precisamos nos converter, porque a cada dia nós temos algo a retificar. A cada dia se apresenta diante de nós uma falha nossa que precisa ser posta nos seus eixos. E, portanto, a cada dia se exige de nós um reconhecimento de que somos pecadores, de que somos falhos, de que somos pessoas que vivem na contingência de Deus, e a cada dia é preciso correção. Por isso, a cada dia é preciso um exame de consciência, e a cada dia é preciso um passo novo, a cada dia um progresso novo, e essa é a nossa subida ao céu. Para subir ao céu é preciso cada dia uma conversão. Segundo caso, ele aproveita para contar a história de uma parábola. A figueira era muito comum em Jerusalém naqueles tempos, e ele mesmo, Nosso Senhor, vai ter um episódio em que ele vai buscar figos numa figueira, uma figueira pública, e não encontra figos nessa figueira. E que faz ele? Amaldiçoa a figueira. E essa figueira no dia seguinte estava seca. E é tudo isto feito com uma figuração para o que viria em relação a Israel. E aqui nesse caso concreto, ele diz que o homem tinha plantado a figueira dá figos depois de 2 anos. Plantado, em 2 anos está dando figo. Mais tardar 3. 4 já é um exagero monumental. Então, foi até ela procurar esse figo, não encontrou, e disse ao vinhadeiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Portanto, já tinha passado do tempo, já deveria ter dado algo. Corta-a,
porque está inutilizando a terra. Claro, a figueira suga a terra e estraga a terra e não produz nada. Então ele manda cortar. Que imagem está figurada aqui nesta parábola? Daqueles que não se interessam em produzir boas obras, daqueles que vivem uma vida de pensionista, de sibarita, de gente que recebe as graças de Deus, mas não quer saber de dar de si para produzir algo. E isto acontece que então esta figueira não dá fruto, essa figueira se encolhe e não produz o que deveria. Conclusão: corta. E sempre há um anjo da guarda, sempre há uma intervenção de Nossa Senhora, ou de um outro, um superior, que diz, vamos dar mais chance. Está bem, deixa então, ainda este ano. E ele diz, eu vou cavar em volta, vou colocar adubo, pode ser que venha dar fruto. Se não der, então, será cortada. Nós, portanto, temos a nossa integridade, uma vez que temos vocação, uma vez que somos chamados, e uma vez que somos figueiras do Senhor, nós temos como vocação dar frutos. E se não damos frutos, ameaçamos a sermos colhidos antes do tempo que nos está reservado. Isto se coaduna com as histórias anteriores, porque ninguém sabe o que está para acontecer, o que está para vir. E a primeira leitura, São Paulo, nessa epístola aos Efésios, está dizendo o quanto nós constituímos um corpo. Não corpo, com o dedo esquerdo, indicador, não tem inveja do dedo direito. E nunca se revolta contra o dedo direito, porque o dedo esquerdo, indicador, faz o seu trabalho. Quando chega a hora dele trabalhar, ele segura para que os dedos direitos da mão direita trabalhem. E é assim, e nunca que há uma revolta de uns contra os outros, uns membros contra os outros. Isto porque não tem alma, cada dedo não tem uma alma individual, e um movimento, portanto, individual, e alma concebida no pecado original. Nós precisamos tomar cuidado, porque invejar um objeto que um outro tenha é pecado, mas invejar a graça fraterna, isso é um pecado contra o Espírito Santo. E nós sabemos que o pecado contra o Espírito Santo é algo muito grave. E, portanto, quando eu vejo que alguém foi dotado por Deus com qualidades excelentes para o apostolado, para o contato com a opinião pública, para o canto, para a palavra, ou o que seja, eu devo dar glórias a Deus, graças a Deus, porque eu faço parte de um corpo do qual ele também faz parte, e ele, tendo algo maravilhoso, enriquece este corpo. E é o que eu quero, a riqueza deste corpo místico. E por isso, diz São Paulo, assim não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos das astúcias ao erro. Nada. Sempre fixos, firmes no nosso rumo. É o que diz São Paulo, é consequência do próprio Evangelho, porque no Evangelho Nosso Senhor diz que é preciso nós estarmos nos convertendo constantemente e sempre mudando de vida e sempre dispostos a receber o chamado a qualquer momento e produzindo. Para produzir é preciso que haja esse desprendimento de si mesmo e que haja essa admiração constante de uns em relação aos outros, da multiplicidade dos dons que Deus distribui. É nessa multiplicidade que o corpo místico de Cristo executa sua tarefa, cresce e se manifesta cada vez mais e difunde o reino de Cristo sobre a face da terra. Sejamos conscientes da necessidade de nossa conversão constante
diária, sempre depois do nosso exame de consciência deve haver um passo a mais. Que passo a mais eu vou dar hoje neste meu exame de consciência? E não um exame de consciência em que eu puxo um papelzinho e que tenho já as faltas de todas as noites anteriores e toda a minha vida. Sempre aquela coisinha, aquela outra, né? Depois um conflito e termino. Não. Eu tenho que encontrar no meu dia algo por onde eu devo dar um passo a mais no dia seguinte e pedir perdão de não ter sido perfeito naquele dia, neste ponto, naquele outro ponto. E, além disso, devo estar produzindo bons frutos. E para produzir esses bons frutos, devo confiar na graça que me vem da própria cabeça do corpo místico, que é nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Nossa Senhora. E essa é a vida espiritual séria. Essa é a vida espiritual que conduz não só para frente, mas para o alto. É essa o quadro, é esse o panorama que a liturgia de hoje abre diante dos nossos olhos. Peçamos graças para sermos inteiramente flexíveis no que nos apresenta a liturgia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.